Bom dia, classe, tudo bem? Eu sou a Paola, isso aqui é nossa cozinha, prometido é dívida. Aula sobre como aprender a cozinhar melhor legumes, algumas verduras, temperar, que fiquem realmente saborosas e não aquela coisa triste, murcha, cansada que a gente vê nos quilos, nos bifes por aí. Fica aí, vamos lá. Nossa, que delícia! E é isso. Verduras mal cozidas, marrons, murchas, cansadas, cheias de água, oxidadas, são muito tristes. Além de ter uma aparência muito triste, tem um gosto muito desagradável. Então vamos aprender em um aulão como cozinhar e os segredos de como cozinhar e temperar algumas verduras e leguminosas, porque obviamente o universo é gigante. Escolhi hoje começar pelas verdes e como no final eu vou te apresentar uma salada para que tudo isso tenha um sentido e chegue em algum lugar, também vamos falar um pouco sobre batatas. Primeiro passo, como escolher no mercado, na feira, onde você for comprar. Hoje em dia, geralmente no mercado a gente vai encontrá-la já assim, né, em umas bandejas de isopor com bastante filme plástico. O importante, seja aqui ou seja na feira, é que você consiga ver que elas estejam verdes e frescas. Esse tá muito bonito, tá muito verde. Algumas florzinhas abrindo, amarelas, não tem problema nenhum. O problema é quando você encontra um brócolis, por exemplo, todo amarelo nas pontas. Ou aqui no talo, muito marrom e oxidado. Isso é só uma questão de faz quanto tempo que essa verdura foi colhida e há quanto tempo que ela está esperando para você comprar. E no caso de verduras, né, como tudo que a gente quer escolher um bom ingrediente, queremos escolher um ingrediente que esteja fresco, que não tenha passado tanto tempo entre que saiu da terra e chegou nas suas mãos. Isso aqui é o que chama de brócolis ramoso. Ele é mais comprido, eu amo esse tipo de brócolis. Já esse aqui é o brócolis mais conhecido. Ele também tá bem verde e no talo a gente vê que ele foi cortado, mas não foi cortado há tanto tempo, né? Não tem um processo de oxidação, não tá marrom, nem enrugado. Então eu tenho aqui um bom produto. Couve-flor, mesma coisa. Olha aqui, esse aqui ele tá mais marronzinho, mas eu consigo ver que ele tá bem verde. Isso aqui é só uma oxidação. Se eu corto esse pedaço, tá branquinho e durinho. O mais importante aqui, nesse caso, é eu consigo ver que ele tá cheio de vida ainda, né? Ele tá duro, ele tá crocante. Tem até dificuldade para desprender uma flor, não tá murcho, não tá oxidado, não tá cansado. Então eu vou escolher verduras lindas, não tão amareladas. Busca sempre verde, frescor, clorofila, crocância, uma verdura acordada e não uma verdura triste. Segundo, como lavar. Muita gente tem muita dúvida sobre isso. Tem que lavar, não tem que lavar, lavar é frescura. É recomendável sempre lavar, ainda mais se na tua casa tem crianças ou idosos ou pessoas que tenham algum tipo de doença com alguma sensibilidade que precisem de muitos cuidados na hora de se alimentar. Então tem duas maneiras, tem a água sanitária, que tem a fórmula recomendada, que é 1 colher de sopa a cada litro de água. Mas por favor, dissolvam primeiro a água sanitária na água e depois coloquem os ingredientes. Outro dia eu vi um vídeo que me deixou tão triste de uma influenciadora que tinha um monte de alface na água e ela jogou a cândida por cima. Não é por aí que vai, tá? Então a gente vai dissolver a água sanitária nessa fórmula de 1 colher de sopa por litro de água e deixar os legumes imersos nessa água por pelo menos 15 minutos, 20 minutos. Depois a gente vai falar sobre como secar e higienizar, mas primeiro vamos falar sobre a sanitização. Existem também produtos apropriados para isso. Isso aqui é o hidroesteril, que é uma fórmula, e aqui atrás ele te fala que são 20 gotas por litro de água e deixar os alimentos submersos por 15 minutos. Então a gente faz o cálculo, coloca 20 gotas, aqui eu tenho 2 litros de água, então seriam 40 gotas. Você vai misturar. Eu preciso fazer isso com os legumes que eu vou cozinhar? Depende muito de você, depende do grau de sensibilidade que você e o teu estômago tenha. Com certeza, para saladas, eu recomendo. E se você quer fazer com tudo, faça. Nunca tá demais. Então, o que a gente faz vai pegar as verduras que comprou, seja espinafre, couve, o que for, e colocar de molho nessa água. Tem uma nota aqui de rodapé que é importante. Ao meu ver e na minha experiência, você tem que analisar as vantagens e desvantagens de lavar quando você trouxe da feira ou do mercado ou de lavar quando você quer comer. Geralmente,
Se eu guardo um pé de alface desse jeito, ele sujo, ele inteiro, na minha experiência, ele vai durar um pouquinho mais do que se ele já foi higienizado. Só que se você tem o legume já higienizado na geladeira, as chances de você comê-lo mais rápido são mais fáceis, porque às vezes dá muita preguiça ter que lavar na hora que você quer comer. Então, você tem que escolher o que funciona para você. Às vezes é melhor já ter os legumes guardados, lavados e você só tirar, colocar um sal, um azeite e temperar. Uma vez que a gente deixou essas coisas aqui de molho, que ficaram 15 minutos de molho, nós vamos trocar de água, vamos lavar eles com uma outra água e depois o mais importante é secar. Porque se eu guardo folhas, brócolis, espinafres, uvagens molhados na geladeira, a durabilidade deles é muito curta. Essa quantidade extra de umidade vai estragar os legumes na geladeira muito rápido. Então, você pode escolher guardá-los do jeito que chegaram da feira e lavá-los na hora, ou você pode voltar da compra, higienizar e guardar. O mais importante é que você entenda as vantagens e desvantagens de cada um. Para mim, às vezes, é muito mais fácil ter tudo pronto, porque então fazer uma salada são realmente 5 minutos. Se eu tenho que pegar, lavar, às vezes cansa. Mas depende muito do que você queira fazer. Uma vez que então lavamos, ficou o tempo que tem que ficar, troca a água e aí seca. E tem que tirar mesmo o excesso de água. E para tirar mesmo o excesso de água, existem algumas coisas. Você pode ter um escorredor de salada. Se você não tem um desses, se não tem uma peneira com um pano de prato e uma janela. E aí você vai fazer assim, até sair sequinho. E aí, vou guardar na geladeira, né? Que eu não vou comer agora. Como que eu vou guardar? Vou proteger do frio. Então, caixa, recipiente, tupperware, container, assadeira, prato, seja o que for. Esse aqui eu gosto, não tô fazendo publi, mas eu gosto que eles têm uma cesta e eles se encaixam em um outro lugar, então ainda respira. Uma coisa que a gente tem que lembrar sempre com legumes, frutas, ervas, folhas, é que a umidade em contato não é uma coisa que seja muito feliz para elas. Para ter certeza absoluta que vai durar muito tempo, uma toalha de papel, um papel toalha, que absorve toda a umidade. Então assim, para mim, elas duram até 10 dias. Em alguns casos, algumas verduras, sobretudo no supermercado, você vai encontrá-las já higienizadas. Elas vêm em umas sacolas embaladas e já estão higienizadas. It's up to you se você quer comprar já higienizado ou não, se você quer higienizar de novo, se você quer acreditar. Eu ainda, no geral, acredito no ser humano, então se escreveu que está higienizada, eu acredito. Importante falar que eu estou falando para os cozinheiros de casa, mas se você trabalha num restaurante, ainda mais a tua obrigação é cuidar disso, porque é realmente obrigatório, exigido pela vigilância sanitária. Não é um passo que você possa obviar ou escolher não fazer. Agora eu vou mexer com espinafre. Espinafre é uma plantinha, você sabia que é família da beterraba? É uma planta engraçada, porque quando você a cozinha, você vai ficar com 1/3 do que você começou. Então realmente reduz muito. Para lavar, minha recomendação, já que você não vai usar, se você for usar o talo, você lava tudo junto. Se você não for usar o talo, eu já tenho a solução aqui, é você ir jogando elas dentro da solução para higienizar. Bota uma música, fica cantarolando, tira as folhas. Você pode comer o talo do espinafre super. Por exemplo, se você gosta de fazer suco com espinafre, você vai usar o talo. Se você quer refogar e cortar ela com o talo para dar uma refogada rápida na manteiga, você pode. Porque, vamos combinar, que tirar o talo aumenta o desperdício, né, do que você comprou. Mas algumas receitas levam só folha. Então você pode, de novo, ou lava tudo, ou se você sabe que tua receita vai levar só a folha, sei lá, vou fazer um creme de espinafre muito delicado, só folha. Quero fazer uma massa verde, só folha. O talo tem muita fibra e vai atrapalhar a tua massa. Quero fazer creme de espinafre mais rústico, manda talo junto, mas lava tudo, ok? Mas só para te deixar bem claro, você pode comer tudo isso aqui, se precisar descartar uma coisa ou a outra. Você pode escolher lavar ele, higienizar ele inteiro e depois processar ele, cortar, saltear, refogar, fazer o que você quiser com ele inteiro. Ou você pode separar folhas, cozinhar as folhas por um lado e o talo por outro. A gente pode guardar para fazer uma
uma coisitas no final da aula. Vamos separar talos de espinafre, talos de brócolis, talos de couve-flor e vamos fazer um refogadinho para você entender o que eu tô falando. Temos os talos, que são uma coisa mais bonita, dá para fazer até um enfeite de mesa. E aqui temos as folhas de espinafre. Ervilha torta, leguminosa também, né, da família das clorofilas aqui, das coisas que tem muita clorofila, dos verdosos. Bom, lava igual, né, deixa de molho. Você sabia que a ervilha torta você pode comer crua? E ela é doce, deliciosa, maravilhosa, não precisa cozinhar se você não quiser. Uma salada dela fatiada bem fininha, é maravilhosa. Mas depois de higienizar, você só vai tirar um fiapinho que ela tem, né? Ela fica pendurada assim, da árvore, da planta, e ela tem um fiapo que na hora de comer, às vezes fica no dente. Recomendo fazer isso depois de higienizar, para que não entre água dentro da ervilha. Então, nós vamos tirar daqui onde começa primeiro uma flor, né, a coisa mais linda. E aí vai nascer a ervilha torta. Então, vou quebrar o talo e puxar o fiapo. Aqui, eles vão voltar para cá e vão ficar na aguinha aqui. A vagem também. Só que menos. Na vagem eu gosto de tirar o cavinho, mas eu gosto de tirar com muita sutileza. Tem uma coisa com legumes, com vegetais, sobretudo quando eu vou apresentá-los em saladas ou como acompanhamentos de pratos. Na medida do possível, eu tento não interferir na sua forma natural. Eu vejo que muita gente corta aqui e corta aqui. Além de ter um desperdício desnecessário, porque essa parte não é ruim, não tem nenhuma diferença de sabor com o restante da coisa, se a gente corta bem rente ao talinho, a gente mantém a forma orgânica delas. Então, realmente, num prato, ela apresentada desse jeito ou desse jeito, eu prefiro assim. É uma questão de estética, cada um faz o que quer. E aí também recomendo primeiro higienizar e depois cortar. Eu errei aqui no processo. Para não encher de água, simplesmente por isso. Então, eu higienizaria na minha misturinha aqui, tanto de água sanitária ou do produto específico, elas inteiras, e depois do tempo necessário, e depois de enxaguar, e depois de secar, se for o caso, corta. Ah, mas é muita coisa, que chato, sim. Mas é bom saber fazer o que a gente come, né? É bom não perder esse conhecimento que já hoje em dia até saber cozinhar é quase um conhecimento ancestral. Muito bem. Temos espinafre, temos brócolis couve-flor limpos, temos vagens, temos ervilha torta. Vamos agora para a técnica de branquear. Brócolis lavados, eu tenho os dois, tenho o ramoço e tenho esse, o ninja, né? Ninja! Tá! Ninja e o ramoço. Eu gosto muito do brócolis ramoço. Eu vou te ensinar a técnica de branquear agora, mas não quer dizer que você não possa cozinhar esses legumes de outras formas, ok? Vapor, assado, frito, deep fried, N coisas. Mas vamos no branqueado agora, porque é o que você mais vê por aí, que são aqueles brócolis marrons, cheios de água e sem gosto. Então, como que a gente faz para evitar isso? Primeira coisa, quando a gente cozinha qualquer coisa, a gente tem que tomar cuidado de que os tamanhos que a gente está cozinhando sejam similares, o mais parecidos possíveis. Porque senão, enquanto um cozinhou ou chegou no ponto certo, o outro ainda vai estar ou muito duro ou passou de ponto. Vou equalizar esses tamanhos, tentar deixar os meus floretes mais ou menos parecidos e separar os talos, porque eu vou cozinhá-los depois separado, que foi o que eu te falei. As folhas são absurdamente deliciosas, então você não vai descartá-las. Tudo aqui é comestível, então esse é o ramoço. E o ninja. O ninja, com uma faca pequena, ou se você só tiver uma faca grande, a gente vai separando as flores dos talos. Talos por esse lado, flores por esse. Para branquear eu preciso cozinhar em abundante água fervendo. É mais ou menos a mesma história do macarrão. Muita água fervendo loucamente, salgada como água de mar. Mais ou menos uma colher rasa de sobremesa por litro de água. É bastante sal. O livro do Harold McGee, que é um livro maravilhoso que fala sobre a ciência na cozinha, recomenda 30 gramas de sal por litro. 30 gramas de sal por litro é bastante sal. Mas o que ele fala e que faz total sentido é o seguinte: essas verduras, essas plantas aqui, elas têm nutrientes, mas elas têm sais e elas têm açúcares. Quando a gente as cozinha numa água não salgada, as chances delas deixarem seus sais e seus açúcares na água são maiores. Quando a gente saliniza a água,
água não somente está dando sabor para elas, também está impedindo que exista uma transferência do que elas têm para a água. Então o sal não é só que vai salgar o que você cozinhou, ajuda a reter o que elas têm dentro. Aqui não transfiram isso para a água. Isso não sou eu, nem a minha tia do SAP, é o Harold McGee. Esse livro existe em português, eu tenho a versão em inglês, um Food and Cooking, um gênio, que escreveu um livro de 800 páginas da ciência por trás de tudo que acontece na cozinha. Quando eu falo dessas coisas mais técnicas, vem daqui e de outros conteúdos muito confiáveis, tá? Não é fonte da minha cabeça. Então vamos esperar que a água ferva loucamente. Uma dica boba, mas muita gente espera ferver, não bota uma tampa. Bota a tampa, vai ferver mais rápido. Então falamos sobre os diferentes tamanhos similares, falamos sobre limpar. Vamos falar agora sobre algo muito importante na hora de fazer essa técnica de branqueado. Primeira coisa, se você vai no mercado e gosta de fazer esse processo antes, eu acho maravilhoso porque você pode usar a mesma água para vários legumes e verduras. Não precisa fazer isso várias vezes. Então, como pode ser um pouco chato para algumas pessoas ou até trabalhoso porque você precisa tigela e aí você vai ter que lavar a panela, a tigela, você faz tudo de uma vez só. Em uma hora você consegue cozinhar brócolis, talos de brócolis, vagem, ervilha torta, deixar tudo na geladeira durante 5 dias, você tem comida pronta. É bom isso. A técnica de branquear consiste em cozinhar por um tempo determinado essas verduras em água fervendo, loucamente com sal, mas depois precisamos cortar esse cozimento colocando-las no frio. Se você vai cozinhar 4 floretes de brócolis, talvez você não esteja a fim de fazer isso que eu vou fazer agora, taca na geladeira. Se não tá com muita fumaça, taca na geladeira 1, 2 minutos. O importante é cortar o cozimento, porque elas vão estar cheias de calor quando saem da água e vão continuar cozinhando fora da água. E aí que elas ficam moles, molengas e vão ficando mais marrons. Então, se você vai fazer a técnica 100% certinha, o importante é a água fervendo loucamente, salgada como água de mar. Então, água abundante, bem gelada. Eu gosto de também salgar essa água, porque de alguma maneira, se a gente está colocando os legumes em água salgada e depois vai esfriá-los numa água que não tem sal, de alguma maneira precisamos compensar o sal que colocamos aqui. Se você tem um buffet, cozinha para fora, faz marmita, gosta das coisas bem feitas, a técnica é essa. Você vê que eu vou dando disclaimers, porque as pessoas hoje em dia reclamam de que as coisas demandam muito trabalho, né? Não tem outro jeito, não conheço outro jeito. A água está fervendo loucamente, salgar aos poucos porque vai sair tudo para fora. E eu vou começar com meus floretes, por exemplo. Se eles ficarem muito na superfície, empurra eles para baixo, porque tudo que está na superfície não vai cozinhar igual do que está imerso, certo? Na hora que eles se enchem um pouco de água dentro das flores, eles vão parar de ficar na superfície. E isso é importante, porque não vai cozinhar igual o que está imerso que o que não está. Quanto tempo? Aqui é importante que você saiba o que você quer. Eu gosto dos meus brócolis ainda um pouco crocantes. Vamos pensar, sobretudo no caso do ramoço, aqui também é a mesma coisa. A textura das flores não é a mesma que o talo. O talo é muito mais duro. Então, se eu espero o talo ficar super macio, isso aqui já virou uma papa. Então, meu ponto de referência vai ser uma flor cozida e um talo ainda um pouquinho crocante. Pode ser 1 minuto ou 2. Vamos calcular, eu acho importante calcular. Como eu tenho a água fria aqui do lado, e eu já te falei os apetrechos que você tem que ter em casa, uma pinça ajuda a você ver se está no ponto que você quer. Que você vai tirar, esfriar um pouco e provar. Para mim 1 minuto é suficiente. Estou usando uma peneira, ó, porque é mais fácil. E porque não vou girar a panela na pia e descartar a água, porque eu vou usar essa água, certo? Outra coisa importante, que acontece muito, acontece no meu restaurante, acontece nas melhores famílias. Cozinhei perfeito na água salgada, esfriei na água gelada, até lembrei de colocar o sal, como a Paula falou, mas vou deixar 15 minutos na água. Não faz sentido nenhum, eu só quero cortar o cozimento, eu não quero que fique de molho. Isso acontece, infelizmente, muito. No meu restaurante, às vezes, eu chego e eu vejo que a galera esquece de deixar o brócolis, espinafre, o que for na água. Pelo amor de Deus, não façam isso. É só para cortar o cozimento, não é para deixar de molho. Quando você deixa de molho, você está fazendo com que o legume encha de água. Na hora de morder, no lugar de você sentir a suculência dele, a água própria dele, ou seja, o sabor, você vai morder água. Se eu não for consumir imediatamente, eu guardo na geladeira. E se eu quiser
Congelar, a forma de congelar melhor, idealmente, é essa, pré-cozido. A minha sensação é que às vezes o ninja demora mais para cozinhar que o ramoço. Para mim, a crocância é fundamental. Se eu estou no meu restaurante, é uma coisa, mas se eu estou em casa, eu vou usar a mesma água. Eu só vou colocar mais sal. Por que eu falo que se eu estou no restaurante é outra coisa? Porque se eu for cozinhar, por exemplo, aqui, vagem, porque eu estou fazendo uma mousse de vagem para um recheio, realmente eu preciso tomar muito controle de que essa vagem tenha 100% gosto de vagem, não tenha nenhuma reminiscência de um brócolis. Quando a gente está em casa, não precisa ser tão perfeccionista, dá para usar a mesma água. Mantenho a mesma água gelada e vamos com vagem. Então lembra sempre abundante água, fervendo loucamente, salgada como água de mar. Não somente para sabor, como também para cor e textura. O sal. E quando que o crocante está certo e quando que o crocante está cru, né? No caso da vagem, por exemplo, se na hora de você morder, você consegue sentir as fibras ainda, né? Se elas não se dissolvem na boca. Porque uma coisa é ter mordida e a outra é sentir que você está mordendo um talo fibroso. Então, não tá certo. Mais um pouquinho, às vezes são 2 minutos. Outra coisa que você vai levar em consideração na hora de pré-cozinhar ou branquear é... Você vai comer elas frias e cruas, frias e branqueadas, ou você vai usá-las para um outro preparo. Outra coisa importante para saber se está no ponto ou não está no ponto. Tem que estar crocante, mas a doçura dela tem que vir. E a doçura dela vem quando cozinha. Então, se você morde e ainda está muito parecida com um sabor verde, clorofílico, meio planta, mas não veio o doce, espera só mais um pouquinho. A gente vai mostrar aqui, o nosso editor Estrela vai colocar para vocês uma imagem de uma vagem muito triste, marrom, que eu gravei semana passada, em um vídeo que acabou não indo ao ar porque achei que precisava gravar uma versão mais completa para vocês, mas vale muito a pena ver a diferença entre um legume, um vegetal bem cozido, a uma vagem triste, cansada e muito marrom. Sim, editor? Sim. Ok, vagens, bem bonitas. Temos uns lindíssimos 50 tons de verde ali, né? Vou colocar um pouco mais de sal. Por quê? Porque tá indo embora esse sal, né? Junto com os legumes, certo? Eu preciso manter a salinidade sempre no mesmo lugar. Ok, ervilha torta. Lembrando que você pode comer ela crua, é deliciosa. Tiramos. A cor, né? Coisa mais linda. Agora eu quero cozinhar espinafre, porque eu vou fazer uma massa verde, porque eu quero fazer, sei lá, um creme de espinafre ou alguma coisa. Se, no hipotético caso, que você quiser seguir a minha dica de fazer tudo junto, deixa sempre o espinafre para o final. O espinafre tem uma quantidade não muito alta, mas tem uma quantidade de oxalato de cálcio, que é aquela coisa que para algumas pessoas pode fazer mal. No espinafre a presença é muito baixa, mas sabe a taioba? Quem comeu taioba, que a taioba às vezes faz uma coisinha assim na boca, que fica... dá uma coceira, isso é oxalato de cálcio. Por isso que quando eu quero do espinafre um sabor mais adocicado, levinho, aquele gostinho de espinafre, creme de espinafre, um sabor mais doce, eu branqueio. Se eu vou colocar, por exemplo, bastante manteiga, ou se eu quero fazer um refogado mais rápido, só com os ovos mexidos, e não me importo em que carregue um pouco esse amargor meio ferroso, aí eu posso jogar diretamente o espinafre cru na frigideira. A gente já fez isso aqui em vários vídeos. Não está errado. O importante, como tudo na cozinha, como a cozinha é uma ciência com tantas nuances e variáveis, é que você saiba onde você quer chegar. Você quer um creme de espinafre com espinafre verdíssimo, docíssimo? Vamos branquear. Você quer fazer uma massa verde para pasta? Vamos branquear. Você quer um recheio de ricota para um cannelloni, para uma panqueca, onde o espinafre esteja realmente muito verdinho, não amarronado, não marrom e fibroso, verde, lindo, brilhante? Vamos branquear. Você quer espinafre salteado na manteiga? Não precisa branquear. Joga na frigideira, a doçura da manteiga vai equilibrar esse amargor meio ferroso, esse sabor que às vezes o espinafre cru pode ter. Então, como eu não quero deixar essa substância na água para depois as próximas verduras, eu vou fazer ela para o último. Então aí já era. Então, ela tá limpa, essas são só as folhas. Espinafre sim, entrou e saiu, porque ó o tamanho da folhinha, né? Ela é minúscula. Não tem nerveduras que nem as outras verduras que eu coloquei. Voltei a salgar a água, falei sei lá, qualquer coisa. O que a gente fala? Uma frase assim de 3 palavras. Se inscreva no canal e tira, entendeu?
Lembre-se que nesse processo, como em qualquer outro de cozimento de espinafre, você vai ficar com 30% do que você comprou. Então, se a receita fala, sei lá, 300 gramas de espinafre, você vai ter que começar com 1 quilo. E aqui, na hora que esfriou, realmente você vai tirar, espremer agora. Temos alguns exemplos aqui, né? Guardar na geladeira por 2, 3 dias, está pronto. Se a ideia é congelar por 1 mês, 2 meses, está pronto. Bom, tinha ficado de fora a linda da couve-flor e eu quero te mostrar que também, obviamente, assim como podemos branquear todas essas plantitas aqui, podemos cozinhar também no vapor, que é muito fácil, que é muito gostoso, que não tem contato com a água. Uma simples vaporeira dessas de bambu, bem baratinha, você compra nas internet, você pode comprar na Liberdade, que é uma delícia se você passeia bem em São Paulo, passeia, mora. Dá uma olhada de como fazer o primeiro tratamento dela, que é importante, tem que ferver ela inteira ou deixar ela de molho, mas essa tá curada, tem 500 mil anos. Eu vou colocá-la numa frigideira, onde ela encaixe bem, que não tenha tanta fuga de vapor por fora, que o vapor fique aqui dentro. E eu vou colocar meus brócolis aqui. A vantagem da panela de vapor é que eu posso misturar coisas, né, também. Porque mesmo que não fiquem prontas ao mesmo tempo, é fácil tirar umas e as outras não. Tampa demora um pouquinho mais do que em contato direto com a água, né? No mesmo esquema de branquear, a abundante água fervendo com sal, salgada como água de mar, vou cozinhar minha couve-flor também. Eu quero te mostrar também que outra maneira de cozinhar legumes, verduras que ficam deliciosas com outras notas de sabor, com outra textura, é o forno muito alto. Grelha, forno a lenha ou um forno pré-aquecido. Air fryer imagino que também, mas eu não sou tão esperta. Aqui podemos ignorar algumas coisas como, por exemplo, a diferença de textura entre a flor e o talo, porque o cozimento é diferente, eu vou te explicar. Então, é uma forma simples e muito deliciosa de cozinhar verduras, com outras notas de sabor, porque aqui nós vamos ter caramelização, vamos ter reação de Maillard, que é o que vai transformar o sabor dessas verduras. Então, eu vou temperar com sal. A única coisa que é bem importante que você leve em consideração se você quer cozinhar no forno é que o forno tem que estar pré-aquecido e muito quente. Colocar no forno frio não vai te dar nunca um bom resultado. Eu vou então temperar com azeite, com sal. Posso colocar pimenta se eu quiser aqui. Quem gosta de tendências gastronômicas sabe que estava muito na moda aquela couve-flor inteira, né? Feita no forno. Delícia também. Ó, se você está prestando atenção, eu estou usando 2 tipos de sal. Um mais fino e esse sal marinho que eu uso muito. Gosto de temperar com 2 tipos de sal. Às vezes até com 3 ou 4. Isso que quer dizer que além de temperar com sal fino e sal grosso, depois eu vou colocar, por exemplo, alcaparras e alite. Ai, mas vai ficar super salgado. Não, você tem que saber temperar. Põe menos, vai construindo aos poucos esse sabor. Eu tô pensando que esse vídeo ele é tão bom, tão completo, que se você é dono de restaurante e quer passar no seu restaurante para os seus cozinheiros cozinharem melhor, fica à vontade. Ó, esfriou. Lembra, né? Não vou deixar já aqui esperando. Esfriou, tirou. Utilidade pública. Umas lindas couve-flores ali. Falei sobre cozinharmos no forno os legumes, certo? Mas eu preciso que você saiba que para que os legumes fiquem dourados, aqueles dourados caramelizados lindos, aquele dourado de livro, aquele dourado invejável, você tem que levar 2 coisas em consideração. 3, na verdade. A primeira, o forno tem que estar muito quente. Se o forno não está muito quente, você vai murchar os legumes igual do que deixando muito tempo na água. 6 minutos para couve-flor e brócolis no vapor. Eu vou esfriar também e levem em consideração que nesse caso no vapor não tinha sal. Algumas pessoas colocam muito sal na água do vapor. Pode, sem problema. Faz uma grande diferença? Não, mas é sutil, eu gosto de sutilezas. E claro, óbvio, né? Tem uma diferença bem grande entre a quantidade de água que você usa para branquear fervendo e para cozinhar no vapor. Mesmo assim, você tem que cortar o cozimento no gelo, ok? Aqui temos um brócolis igualzinho a esse, só que esse foi no vapor e esse
foi na água. Não acho que seja válido aqui comparar os verdes, porque era um pé de brócolis diferente. Um tá mais verde que o outro, mas eu acho que isso tem mais a ver com o próprio brócolis do que com qualquer outra coisa, tá? Eu tava te falando que para o sucesso dos legumes caramelizados, deliciosos, crocantes, lindos, esses de livro, esses de instagramáveis, você precisa um forno muito quente, 180 para cima, e uma assadeira onde tenha espaço. Se você coloca tudo numa assadeira pequena, onde tudo fica imerso no seu próprio vapor, você não vai ter nenhuma caramelização, você não vai ter, nada vai ficar dourado, nem crocante, nem dourado, nem reação de Maillard, nem nada, vai ficar um bafão, assim, um bafo, legumes no bafo, ok? Então, forno muito quente e muito espaço. Eu pré-aqueci o forno, ele tá a 190 a 200 graus, os legumes estão temperados com azeite, sal e pimenta, o forno tá bem quente. Vamos colocar e em 10 minutos ver o que acontece. Enquanto isso, eu te falei dos talos e eu vou dar uma embeleçada neles. Vou tirar as partes mais ressecadas e escuras. O que eu tô tirando? Não desespera. Ai, o que ela tá tirando? Só que tá meio escurinho. Tá vendo aqui? Um pouco fibroso, um pouco mais escuro, um pouquinho fibroso. Só frescurinha minha, tá? Aqui tem talo de brócolis ninja, talo de couve-flor. Aqui, um talo de brócolis, bem branqueadinho, como se fosse um aspargo. Já que estamos na história do forno e da caramelização, esses talos eles podem ser branqueados, mas eles também podem ser refogados. E podem ser feitos como um acompanhamento para um arroz, como uma base para um macarrão, né? Somente esses talos salteados com um pouco de alho, sal e pimenta, acima de um arroz, junto com um ovo, acima de um macarrãozinho na manteiga, com uma batata cozida. Vou colocar alho, mas eu vou colocar primeiro eles, porque o alho é mais delicado do que eles. Se coloco o alho primeiro, vai queimar, vai ficar amargo. Então aqui os talos eu só coloquei azeite até agora, né? Mais nada. Vou colocar sal. Se estiverem muito duros e você quer que eles amaciem, a dica é colocar uma pitadinha de água, só o suficiente para fazer vapor, colocar a tampa. Em 1 minuto vai ficar cozido sem perder o dourado. Agora que eu vou colocar um pouquinho de alho, um pouquinho de manteiga, por exemplo, poderia ser creme de leite, poderia não ser nada, poderia ser shoyu e um pouco de gengibre e servir isso com um macarrãozinho de arroz, a refeição está pronta. Então aqui temos um talo refogado para vocês verem que não se desperdicia absolutamente nada. Um segredo, mas muito assim, haute cuisine francês, para lavagens, sobretudo para lavagens, assim, esses refogadinhos de talo. Ah, pitada de açúcar minúscula. Ó, é isso. Não é açúcar, é a lembrança dela. Como se você tivesse menos do que você colocaria sal. Isso vai despertar o contraste mais da coisa, tira um pouco do amargor, traz mais um pouco de doçura, obviamente. Mas não é a doçura do açúcar, é a doçura que o açúcar vai despertar da própria verdura. Vamos ver como que tá o forno. No forno falta. Mas sim, eu quero falar de batatas. Da mesma maneira, todos esses cozimentos, nós começamos com água quente, com batata, mandioquinha, batata doce, mandioca, vocês vão começar sempre com água fria, sempre. Mas por quê? Se eu coloco a batata na água quente, ela nunca vai cozinhar por igual. Sempre vai cozinhar muito mais rápido o exterior, enquanto o núcleo dela vai continuar duro. Na hora de fazer um purê ou uma salada, vocês vão ter duas texturas completamente diferentes. Na hora de fazer um purê, se a parte de fora está muito cozida e a de dentro está ainda dura, vocês vão ter um purê com grumos, com grânulos, com texturas diferentes, muito desagradável. Por outro lado, quando você joga uma batata numa água que está acima de 60 graus, você vai mudar o amido dela. O ideal para a batata é que o amido mude na medida que a água vai aquecendo. Isso vai dar uma batata muito mais saborosa, muito mais gostosa e um purê ou um nhoque com muito mais liga. Então, sempre na água fria, sempre cortadas em tamanhos similares, para que cozinhe mais ou menos da mesma forma. Batata é uma coisa que se você não cozinha com sal desde o início, fica difícil temperar depois. Então é importante não esquecer de colocar sal na água. E aí levamos a ferver até que fique cozido.
Eu gosto de chegar ao ponto onde as folhas ficam muito crocantes. E aí... Cara, pra mim não tem salgadinho de pacote que supere isso aqui. Vou cozinhar uns ovos de 8 minutos. Vou fazer um vinagrete de salsinha, limão, alcaparras, azeite, vinagre e sal. E eu vou te apresentar uma travessa de legumes para você ver como os legumes podem ser uma refeição e podem ser muito divertidos. Definição de elegância. Eu serviria isso com pão tostado e um queijo azul. Um Sant'Agur, um gorgonzola, um queijo Minas, um Minas meia cura, um queijo de cabra, bastante pão tostado, um pouquinho de sal nos ovos. E aqui eu fiz um vinagrete que tem mostarda de Dijon, alcaparras, salsinha, alho, limão, azeite de oliva, sal e pimenta. Aí a ideia é cada um pega uns legumes, uma torrada de pão, um pedaço de queijo, xuxa no vinagrete. Se você quer mais do que isso, eu já não sei mais o que fazer, gente. Obrigada por ter ficado até aqui, nesse aulão. Eu tô amando dar aulas longas. Obrigada por ficar até o final, obrigada por gostar do nosso trabalho, obrigada por validar o nosso trabalho. A missão é só essa, que vocês cozinhem bem. Até!